Louva ao Senhor. Se ainda não estás cansado, eu disse, louva ao Senhor. Agradecemos a Deus pelo este retiro. Na ressurreição, o poder de ressurreição. E eu creio que já estás a sentir este poder. E você vai sair naquele poder depois desse retiro. E a tua vida vai esclarecer em todos os sítios e brilhar em nome de Jesus. Serão discípulos felizes. Serão discípulos vencedores. E em todos os sítios onde foram, vão deixar algo importante e proveitoso para aqueles que estão ao teu redor em nome de Jesus. Você vai levar o poder de ressurreição em todos os sítios onde fores. Me dá um bom amém agora. Pai, te agradecemos pela esta hora. Obrigado pela esta oportunidade. Obrigado, Senhor, porque viemos na mesma mesa do Senhor, a fim de beber e comer e se alimentar e ficar forte e cheio de poder. Senhor, oramos, assim que vamos sair fora do retiro, pedimos, Senhor, que o teu poder irá com cada um de nós em nome de Jesus. Naquele mesmo lugar onde estivemos e estávamos fracos, vamos voltar naqueles mesmos lugares e seremos fortes. E vamos trabalhar. E a obra, o trabalho que vamos fazer será proveitoso e aceitável e recompensável na vida e na eternidade. Te agradecemos porque sabemos que já respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. Estamos a ver o Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Vocês viram o amém ali, não? Amém. O Senhor ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos e mostrou-lhes provas infalíveis que Ele é o mesmo Cristo, aquele que morreu, aquele que foi sepultado e aquele que ressuscitou de novo. Apareceu a eles durante 40 dias. Eram dias memoráveis. Eram últimos dias depois da sua ressurreição. Falou com eles, depois de ter falado com eles, depois de ter lhes dado instrução, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então disseram que depois de eles terem dado a instrução e mandamento, depois de eles terem dado o programa para o futuro, até que eles vejam face a face, eles foram trabalhar imediatamente. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. E está a falar acerca de todos os crentes. E a obra que está a falar aqui é vários tipos de trabalho, vários tipos de obras. E assim que saímos deste retiro, quando terminamos no domingo, e você volta em casa, volta no mercado, volta no teu escritório, e volta na tua comunidade e em todos os sítios, estás a trabalhando. Não somente que estás a pregar, não é somente que estás a partilhar o Evangelho, até a obra que estás a fazer, o trabalho que você está a fazer, ele disse, o Senhor cooperando com eles. O Senhor irá contigo no mercado. Esse é o ponto número 1.
Ele irá contigo no teu escritório. Ele irá contigo na tua empresa. Ele irá contigo em todos os sítios. E Ele vai cooperar contigo e vai confirmar as obras das tuas mãos em nome de Jesus. Há um trabalho que foi comissionado, trabalhando para todos os com irmãos. o poder Número 3, da sua ressurreição. Cristãos cometeram grandes erros, que ele faz, erros graves. E a bênção do Senhor vai Eles pensam que é só quando o trabalho que você faz e a bênção do Senhor fará parte daquele trabalho. Versículos da Bíblia, que é só quando estão a dizer que assim diz o Senhor. Ele vai abençoar. Eles pensam que é só neste momento que estão a trabalhar para o Senhor. Aquela obra, e a obra eles já deixaram as suas vidas, as suas número vidas, 1, o trabalho, do trabalho para todo empresa verdadeiro e da indústria. crente, ou santos. Eles deixaram Agora a precisamos Bíblia. prestar atenção. E parece que Porque há pessoas é só que uma pensam porção do seu sobre tempo, uma ou só duas um versículos pequeno da do seu Escritura. tempo. E É o dado entendimento que eles é têm dado a trabalhar com destes preceitos versículos bíblicos. é isso que eles carregam. É dado Mas deixa trabalhando Jesus, o com Senhor, poder o de Salvador, ressurreição. mas o Senhor está chamando nossas atenções. Deixa Ele Jesus está nos dizendo falar que a própria quando fonte, Cristo nos visita, a origem, o Ele não fundamento quer que do qualquer área trabalho das nossas que Ele vidas seja apontou a vazia todos do seu poder. fazerem. João E capítulo por 6. isso, a partir de Lendo hoje, versículo qualquer 28, lugar onde se João encontras, qualquer trabalho onde capítulo encontras, 6, onde se encontras a fazer, você vai trabalhar versículo 28. com o poder da Disseram-lhe, ressurreição. pois, Será que és um que aluno, faremos estudante na escola, para estás a fazer executarmos tudo, as obras de estudando Deus. fazendo tudo para a glória Ainda de não Deus. eram nascidos de O novo, Senhor está contigo. eram ainda Então, povo será que és um natural, trabalhador ordinário. em qualquer lugar, Estavam a onde buscar o faz, Senhor. onde faz, Até queriam fazer o Senhor o rei. E disseram, mestre, onde é que você temos te procurado. contigo ali? E o Senhor disse, vocês não estavam a me procurar por causa de outra coisa, mas por causa de comida. Já comeram e se fartaram. E ele disse a eles, não trabalham para a comida que perece, mas para aquele que não perece, que fica na vida eterna, aquele que o Filho do Homem vos dará. Que o Filho do Homem vos dará a vida eterna. Eles ainda não tinham a vida eterna, mas Ele, o Deus, o Pai, enviou para dar isso. É por isso, é depois disso que eles fizeram essa pergunta. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha o versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Ele disse, o fundamento do trabalho que pode ser conhecido por Deus, a origem, o início, a própria fonte do trabalho que será reconhecido por Deus é de que você deve crer naquele que Ele enviou, em Cristo. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda não leram este versículo, já pularam, já foram em muitos sítios, disseram que estão a trabalhar. E o próprio fundamento, que é crer naquele que Ele enviou, ainda não fizeram. No último dia, vão ficar muito surpreendidos se não voltaram agora na base, no fundamento, e acreditar em Cristo, aquele que o Pai enviou. E eles disseram que já estou a trabalhar, trabalham aqui, trabalham ali, e o fundamento ainda não foi posto no lugar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O início da vontade do Pai é que creemos no Senhor Jesus Cristo. Você abandona o pecado, abandona a ti mesmo, abandona o Satanás, abandona todo o orgulho pessoal,
e você abandona tudo em humildade e em submissão, você abraça Cristo. Esse é o fundamento. E você acredita nele e ele te dá a vida eterna. Mas se você pular, porque estou a trabalhar, aí ainda não fizeste isso, você não está na vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia, versículo 22, Senhor, Senhor. Olha, eles conhecem até o seu nome, conhecem até o seu título, até conhecem sobre o seu poder e conhecem sobre algumas obras que ele tem feito. E eles pensaram que se modelamos as nossas vidas com a sua vida e se fizermos as obras que ele fez, expulsar demônios, curar os doentes, e vai pregando sem começar na entrada da porta do caminho reto que leva para o céu. Eles pensam que modelando as suas vidas segundo o padrão daquilo que Cristo tem feito, eles pensam que isso será trabalho. Mas não é assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Eles pensavam que era o início do trabalho. E em teu nome não expulsamos demônios. Eles pensavam que não é outro trabalho acima do que este. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eles sabiam que estavam a fazer trabalho. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Isso é diferente de dizer que não te conheço agora. Ele disse, nunca te reconheci. Nunca nasceste de novo. Não vieste na porta. Não entraste e andar no caminho reto que leva para a vida. Você apenas pulaste e viste algumas referências da Bíblia, como profetizar, como curar, como expulsar os demônios, como jejuar e ter um poder atômico do Espírito Santo. Então pulaste num campo, mas nunca vos conheci como um filho de Deus nascido de novo. Nunca vos conheci como parte do reino. Qualquer um ali. Porque você adquiriste alguns dons no mundo. Bom dom. O dom para cantar. O dom para tocar instrumentos musicais. O dom para ser uma segurança. O dom na área de administração. O dom na área de organização. Porque adquiriste os dons, entraste já e sem passar pela porta, sem chegar na fonte, sem nascer de novo, entregaste a ti mesmo. E alguém que não sabia, que não conhece o fato que deves começar no próprio ponto, esta pessoa te fez entrar e desde aquele tempo tens expulsado os demônios, tens profetizado, eras um doutor bem treinado. Não importa o sujeito e a matéria, você conhece tudo. Não importa o programa, tudo você conhece. E começaste a ensinar na igreja, porque já tens o dom de administração e já estás a fazer a obra da administração na igreja até. E eventualmente você sabe que algo está ausente. Não há satisfação. Não há aceitação. Embora que as pessoas pensam que estás a fazer bem, mas há um vazio no teu coração. E eventualmente, se não voltares à origem, naquele último dia, você vai ouvir, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A minha oração é que o teu caso será diferente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, lendo a partir do versículo 13.
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Estás a ver? Não começaram no ponto correto, não nasceram de novo por causa de senso comum, por causa da educação, por causa do treinamento, por causa de habilidade de suportar, não importa o que é, e por causa do rosto ousado e a coragem natural de homem, sabe? Existe coragem natural de homem, e há pessoas que são corajosos naturalmente, e há pessoas que não são salvos, que não são nascidos de novos, que foram treinados para serem corajosos. E você tem esse dom natural e está sempre lá na frente, na linha de frente. E quando há sempre algo para fazer, você pula e fica na frente. Até as pessoas te chamam de o apóstolo de atividade, o apóstolo de ação, te chamam assim. E estas pessoas, ele disse, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se. Estás a ver? Não é o Cristo que está lhes a transformar, não é o Espírito Santo que eles transfigurar, mas eles próprios transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus. Eles tentam cozinhar alguns testemunhos. E quando lhes fizerem a pergunta, estás nascido de novo? Vão te dizer, epa, eu conheço a Deus. Estás santificados? Epa, eu conheço a Deus. Estás cheios do Espírito Santo? Vão te dizer, epa, conheço a Deus. Creres em toda a doutrina da Bíblia e será que está disposto e pronto para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Eles vão te dizer sim. Eles professam conhecer a Deus. Que tal as suas vidas de oração? Não podem falar sobre isso. Que tal sobre o tempo quieto? Não podem falar sobre isso. Que tal então desejo? Seguindo a luz da palavra de Deus, não podem falar sobre isso. Que tal uma mudança de vida num momento de tempo? Eles não vão falar sobre isso, mas eles todavia confessam que conhecem Deus. O que as suas esposas pensam sobre eles? Epa, isso é outra história. O que os seus esposos observam sobre ela? Ah, isso também é outra história. O que falam sobre ela no lugar do trabalho? Ah, deixa lá, isso é outra história. Todavia, professam que conhecem a Deus, mas em obra os negam. Da maneira que trabalham, você pode dizer que Cristo, você pode notar que a graça de Cristo não está lá. O amor de Cristo não está lá presente. A gentilidade de Cristo não está lá presente. A mansidão de Cristo não está lá presente. E o poder da ressurreição de Cristo não está lá. Em obras o negam. Não há graça na maneira que trabalham, sendo abomináveis. As suas linguagens é terrível. As suas disposição é horrível. Ele diz, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles são estranhos, estrangeiros na obra do Espírito de Deus. É só quando você começa no início atualmente e entras pela graça no reino de Deus, é só nesse tempo que o trabalho pode iniciar. Éfesios capítulo 2, lendo a partir do versículo 8.
Éfesios capítulo 2, versículo 8. No versículo 8, porque pela graça sois salvos, não pelas atividades, não pelas obras, não pelas qualquer outras coisas que as pessoas buscam e as coisas que eles colocam acima de graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não ganhamos pontos e méritos com o trabalho do homem natural. Nós não ganhamos nenhum mérito, nenhum ponto pelas atividades do homem natural que não está salvo. Ele disse no versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Estás a ver? Ele opera em nós primeiramente. Ele opera dentro de nós primeiramente. Ele opera em nossos corações, em nossas almas, em nossas mentes. E quando esta obra de regeneração, a obra de salvação, quando está terminado, agora Ele nos recondiciona, nos remodela para as boas obras, as quais vêm da graça de Deus. Olha no versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É só as obras que a graça e a fé produziu em nossas vidas, geriu em nossas vidas. Estás a ver? Ele eliminou o dom natural e o dom humano, e agora a graça de Deus opera em nós. É somente neste caso que as boas obras iniciam. Será que já pensaste sobre as obras que você faz? Não precisas orar e depender do Senhor. Não precisas perguntar ao Senhor. Não precisas ter qualquer lei especial. Não precisas ter qualquer inspiração do Espírito. O dom está simplesmente ali, presente. E está lá guardado no cérebro e na tua mente. E tudo é natural, sem graça, sem amor, sem o poder da ressurreição. Aquilo não é bom perante de Deus. E ele disse: para as boas obras, depois desta recriação, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, a partir do versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Eu sei que já notaste que no nosso país, e notaste também no tão chamado mundo civilizado, que a partir da mocidade, mesmo antes de se tornarmos até jovens, parece que o sistema de educação nos ensina e nos prepara para não respeitar ninguém e para não obedecer a ninguém, somente a nossa natureza carnal. Mas o Paulo apóstolo, pelo Espírito Santo, diz: Tito, eu te coloquei lá em Creta, para lembrar os membros aí que devem se sujeitar aos principados e potestades. Ele está a falar aqui sobre os principados nos lugares de poder, às autoridades nos lugares de poder. Para começar, está a falar sobre os nossos diretores nas escolas. Está a falar sobre aqueles que têm autoridade para nos preparar um exame.
e para nos dar aquele exame e declarar que se aprovamos ou reprovamos. São os diretores, são os principados e o poder e autoridades que vão nos fazer progredir na educação e depois na profissão. Ele disse: se tens a graça de Deus, sujeita-se-ão a eles. Agora chegamos no lugar de trabalho. Ele disse: diga a estes povos se são verdadeiramente crentes. O trabalho é esse. Assim que você chega no lugar do trabalho, há um boss ali, há um gerente ali. Diga-lhe se são verdadeiramente crentes, vão se sujeitar às autoridades de onde trabalham e eles vão obedecer os magistrados. Existe Constituição, existe principados, há coisas que foram estabelecidas de como trabalhar e no que fazer antes de chegar naquela empresa. E precisamos lembrar que quando chegaram lá, você não está lá independentemente. Você vai trabalhar segundo as regras daquela empresa. E ele disse: preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem. Eu não acho que um dia passa nesta terra e você abre o jornal e você não vai achar alguém a lançar flecha e alguém a lançar palavras que cortam contra a liderança do país, contra a liderança da província, contra a liderança dos municípios, porque todos estes líderes, na mente dos outros hoje, esses líderes são nada. Mas ele disse: se somos cristãos, que a ninguém infamem. Não podemos falar mal de ninguém. Não podemos falar mal de nenhum professor, de nenhum diretor e de nenhum líder em qualquer seção da sociedade. É aqui onde a obra começa. Se estás a falar mal de todas as pessoas em todos os sítios, o teu patrão, o teu mestre, o teu diretor, o teu gerente, e ninguém tem valor perante ti, você pode lhe chamar qualquer nome e você pode espalhar esses nomes sujos. Irmão, irmã, ainda não começaste a seguir o Senhor e ainda não entraste na porta, a porta e o caminho estreito que leva para o céu. Ele disse que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos. Modestos. Como é que você aparece perante o teu patrão? Modestos. Como é que você aparece perante aqueles que estão acima de ti? Modestos. Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes. Se somos nascidos de novo, não vamos ficar mais a extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas agora é aqui onde o trabalho começa, é aqui onde o reconhecimento do céu começa. Ele disse: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, estás a ver? É aqui onde começa. Somos salvos, os nossos corações é transformado e mudado, e as coisas sujas e a área da vida endurecida do passado, tudo agora ficou mole pela mansidão de Cristo. Sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha então como é que as boas obras agora entram. Depois da salvação, depois da regeneração e justificação,
depois da liberdade do pecado, depois da novidade de vida, depois do novo coração. Olha no versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creiam em Deus, eles creiam na salvação, creiam na justiça, creiam no amor de Deus, creiam em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Salvos, nascidos de novo, depois disso, procurem diligentemente, conscientemente aplicar-se às boas obras. Olha no versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nos seus ofícios, escritórios, nas comunidades. E os nossos, aqueles que fazem parte de nós, aqueles que nos pertencem, aqueles que já foram regenerados, os nascidos de nós, e os nossos aprendam também. Aprendam tudo que já aprendeste, como fazer, como agir, como trocar, como reorganizar, como administrar. Não basta isso tudo que aprendeste no mundo. Agora entraste no reino. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Você não será infrutuoso. Eu disse que não serás infrutuoso. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo século, deste presente século, sóbria. Antes você não era sóbria, mas agora estás nascido de novo. Tudo que você tem, tudo que você sabe, qualquer treinamento que já tiveste antes de entrar no reino, agora a graça de Deus é que faz a tua vida sóbria, justa e piamente neste presente mundo, neste presente século, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para isso no 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de quantas iniquidades? De toda a iniquidade. Se a iniquidade ainda está ali, iniquidades em segredo, iniquidade escondida, iniquidade que você quer dar desculpas. Eu tenho boas intenções, eu tenho um bom propósito, eu tenho um bom plano, eu tenho um bom projeto. É só isso e aquilo que deu errado. Iniquidade. Ao invés de confessar a iniquidade, você está dando desculpas. Ele disse para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Me diga o resto. Zeloso de boas obras. E esta regeneração, e esta reformação, e esta novidade de vida que nos prepara para as boas obras. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Guarda a tua salvação.
salva a tua salvação. Qualquer obra que te chamaram para fazer, que vai requerer ou que vai tirar o poder da graça salvadora de Deus fora da tua vida, meu irmão, minha irmã, deixa aquele trabalho. Porque não há um ponto em ser sucessivo aqui na terra pelas obras que estás a fazer e você com isso perde a tua salvação. No versículo 13 ele disse: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas. Estás nascido de novo, estás no reino. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E eu oro a Deus que Ele vai nos ajudar para sermos vigilantes sobre as nossas vidas espirituais em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. O trabalho comissionado para todos os irmãos. O trabalho comissionado para todos irmãos. Agora você vai querer entender que na vida em que vivemos, o Senhor espera de nós que temos o trabalho a fazer para alimentar a tua família, para colocar a tua família numa casa, para educar os teus filhos e para conseguir na vida, para que você não vai ser aquele que depende das pessoas. Você está a trabalhar, você não está a sair de casa a casa a pedir esmolas, a pedir o apoio. O Senhor comissionou trabalho para todos na família de Deus. Vamos ver o livro de Éfesios, capítulo 4, aliás. Éfesios, capítulo 4, versículo 28. Éfesios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes de receber Cristo, você fazia um tipo de trabalho que é pecaminoso, que é criminoso, que é injurioso na vida dos outros. Pode ser que é roubo, pode ser que é batota, pode ser qualquer coisa. Pode ser que você é um trabalhador de noite, aquele que trabalha de noite. Pode ser até que você vende o teu corpo para conseguir dinheiro. Pode ser que você está a vender álcool, você está a vender cervejas, ou então cigarros, ou então você está a vender venenos, ou então você está a vender coisas que destroem as pessoas, ou então você está a furtar. Ele disse: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Você agora vai procurar um bom trabalho, agora que és nascido de novo. Trabalho recomendável, agora que és nascido de novo. E se dizeres que és filho de Deus e és nascido de novo desde há muito tempo e não tens nada a fazer, meu irmão, procura algo para fazer. Você precisa cuidar da tua família, sustentar da tua família. Precisa ser o ganhador de pão na tua família. E então está a fazer o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha no Atos capítulo 18, versículo 1. Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeus por nome Aquila, marca este nome, Aquila, natural do Ponto,
que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles. Por que o Paulo se ajuntou com eles? No versículo 3. E como era do mesmo ofício, do mesmo trabalho, do mesmo negócio, ficou com eles e trabalhava. Um pregador, ele trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Eu quero que você olhe neste mesmo capítulo, no versículo 24. Mesmo capítulo, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Aquila. Estás a ver? Fazedores de tendas como profissão. Quando Priscila e Aquila, fazedores de tendas como profissão, quando ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Sabes, o Paulo, Aquila, Priscila ainda trabalhavam com as suas próprias mãos. Eles não disseram que agora já conhecemos muito sobre a palavra de Deus, então por isso só podemos pregar. Que tal a tua família? Quem vai sustentar a tua família? Os irmãos vão cuidar da minha família. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é de que você, o homem, o marido, será o ganhador do pão e você vai cuidar da tua família. Eu disse que tu vais cuidar da tua família. Você não vai distribuir os teus filhos. Você vai ali, vai ficar ali. Tu vai ficar ali. Por que, pai? Papai, eu não tenho emprego, não vou poder pagar renda, então por isso vos espalho em todos os sítios. Essa não é a boa vontade de Deus. E então você vai mandar a tua esposa para a aldeia. Então tu, mulher, vai ficar com a tua mãe. Ela vai tomar conta de ti. Não é a vontade de Deus. E você vai ficar aqui. Eu estou a pregar. Eu estou a trabalhar para Deus. Aquele trabalho para Deus não está reconhecido por Deus no céu. Congrega a tua família. Toma conta da tua família. Atos capítulo 20, versículo 33. Atos capítulo 20, versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós, estás a ver? Esse é o Paulo falando. Esse é o Paulo, o apóstolo, revelando a maneira da sua vida, as suas ações na vida, aos crentes e a nós. E ele está nos dizer que ele disse, ele está nos dar uma figura de um modelo. Ele diz no versículo 34, ele diz: vós sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Estás a ver? Ele trabalhava não somente para si mesmo, mas para com aqueles também que estavam com eles. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eu oro que vamos seguir em nome de Jesus. 1 de Tessalonicenses capítulo 2. 1 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9.
Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vos, vos pregamos o Evangelho de Deus. O fato que estás a trabalhar no escritório não te impede de não pregar. O fato que estás a campinar numa lavra, isso não te impede de pregar a palavra de Deus. Você deve ter um trabalho a fazer. Esta é a tarefa que o Senhor deu a todos, a fim de não depender dos outros desnecessariamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. O Paulo pregou sobre isso, então por isso também precisamos pregar sobre isso. É a vontade de Deus de que todo irmão capaz, todo irmão capaz e toda irmã capaz, todo adulto deve fazer algo, deve trabalhar para providenciar para ti mesmo. E ele disse no versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Você não vai ter a necessidade de nada, mas vais trabalhar. Eu disse que tu vais trabalhar. Você não vai ter falta de nada em nome de Jesus. 2 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Mandamos-vos, aqui não estamos a sugerir, não estamos a dizer se quiseres. O povo preguiçoso não gosta do trabalho, mas precisamos obedecer o mandamento de Deus. Ele diz: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente perante vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Presta atenção. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Há pessoas que pensam que qualquer coisa que está disponível na igreja é para eles. O dinheiro é para eles. As casas são para eles. E você vai ver algumas pessoas depois do retiro, onde ficaram, todo mundo está a sair, está a limpar os lugares, e o fulano ficou lá, sem permissão. Nada, nenhuma permissão veio de ninguém. E ele trabalha, e ele recebe salário. Ele não gasta o dinheiro, e ele permanece ali depois de uma semana, depois de um mês, e achamos alguém ali e diz: o que estás a fazer ali? Ele diz: é aqui onde eu vivo. Aqui é a casa do meu pai. Qual é o nome do teu pai? Senhor quem? Ele disse: essa é a casa do meu pai que está no céu. E então por isso eu fico aqui. Meu amigo, imagina,
Se todo mundo no retiro ficassem aqui, e ficassem aqui, ficassem ali, e estão a trabalhar, e estão a ganhar salários, e não estão a pagar nada, e ninguém lhes meteram ali, se você será um cristão e não um desviado, e não uma pessoa com coração de pedra endurecido, você vai deixar aquele lugar porque não te deram. Não te deram. Ele disse, fizemos a nós mesmos, no versículo 10, ele disse, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ponto final. Se há qualquer obreiro, seja tempo inteiro, ou um administrador, não importa o que estás a fazer, e então as pessoas te aproximam e vão dizer, epa, irmão, por favor, quero ficar aqui durante 3 meses, pode me permitir? E você vai dizer, tá bem, irmão, pode ficar. Você não tem direito para fazer isso, porque tu mesmo te deram um emprego, e não te deram um emprego para dar acomodação a todas as pessoas. Se você está a fazer isso, estás a entregar o que não te pertence. É errado isso. É pecado. Olha no versículo 11. Olha no versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Versículo 12. Versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, não murmurando, não queixando, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Você vai ser obediente em nome de Jesus. Salmos 104. Salmos 104, lendo a partir do versículo 23. Salmos 104, versículo 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Você tem que ter algo a fazer. Esse é um apontamento de Deus. Essa é uma tarefa de Deus. Que todos, o homem sai para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. E quando chegares ali, você vai trabalhar na verdade. Gostas de trabalhar? Eu disse, amas de trabalhar? Ou então será que o trabalho é um fardo? Será que o trabalho é uma perturbação? A igreja responde então, você vai trabalhar com toda a tua força. Provérbios capítulo 18. Eu estou a ler o versículo 9. Provérbios capítulo 18, versículo 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Desperdiçando o tempo, desperdiçando a vida, desperdiçando a oportunidade, desperdiçando a sua família, desperdiçando o seu próprio respeito e honra, desperdiçando todas as boas coisas que ele tem. Também é irmão do desperdiçador. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Provérbios capítulo 14, versículo 23. No versículo 23, em todo trabalho há proveito. Se você não tem trabalho no escritório, procura um trabalho manual para fazer. Até os graduados, eles não vão ficar assim, sem fazendo nada. Podem ser motorista do táxi, podem também ser motorista de motoqueiros de 3 rodas, motos de 3 rodas. Podem até trabalhar como maçons. Tudo isso para sustentar as suas famílias. Então, por que os crentes, os nascidos de novos, não podem mostrar um exemplo e trabalhar? Nós vamos trabalhar.
Provérbios capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Graças a Deus, a partir do dia de hoje, você vai trabalhar e o Senhor vai cooperar contigo. E o Senhor vai prosperar a obra da tua mão. E você tem que ser sincero e fiel com aquele trabalho. Você tem que ser diligente naquele número 1 a fazer o trabalho, não importa o trabalho que é. Você vai progredir naquele trabalho e você terá tudo que o Senhor ordenou para ti em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso nos leva agora ao ponto número 3. O trabalho aceitável para a sua bênção. O trabalho aceitável para a sua bênção. Não é qualquer tipo de trabalho. Devemos fazer o trabalho que Deus pode abençoar. Devemos fazer o trabalho que Deus pode aprovar. Devemos fazer o trabalho que Deus vai aceitar. Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio 33, versículo 11. Deuteronômio capítulo 33, lendo a partir do versículo 11. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Eu estou a orar para ti. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. O Jó, capítulo 1, versículo 10. Jó, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 10. O Satanás está aqui a se queixar. Porventura não o secaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoastes. O gado está aumentado na terra. O Satanás vai se queixar por causa de ti. O Satanás não vai ficar feliz por causa de ti. O Satanás vai ficar ansioso e preocupado por causa de ti. Mais ele tenta te parar, mais você está progredindo. Mas ele está dizendo que não vais prosperar, mas o Senhor vai abençoar a obra da tua vida. Você vai sair no poder da ressurreição. Até o Satanás vai dizer: Deus, o que estás a fazer? Parece que estás a concentrar toda a proteção, toda a obra, toda a oportunidade na vida deste irmão, deste irmão maligno. Ele disse: porventura não o secaste tu de bens a ele, abençoaste as obras das suas mãos, e o seu gado está aumentando na terra. Nesta terra você vai aumentar. Olha ainda aqui, olha aqui. Sabes que há pessoas que nos dizem que a crise econômica, a economia está mal, a situação está mal, não há nada que eu possa fazer. Olha ainda aqui. Onde que estas pessoas conseguiram todos esses carros, estes veículos nas vias e até causam engarrafamento? Será que já pensaste sobre isso? Por que você, quando acorda de manhã 5 horas, já encontra engarrafamentos? Se eles não estão a trabalhar no escritório, estão a trabalhar numa loja, estão a trabalhar numa empresa, estão a trabalhar numa indústria, estão a trabalhar num sítio. Se não são empregados, eles próprios é que dão um emprego. E no caminho, por que é só você que não pode achar algo para fazer? Deus deu inteligência àquele povo e estão a trabalhar.
A partir de hoje, a tua situação vai mudar. Sabes? Qualquer um pode dar desculpa. Deixa-me te ler aqui a partir do livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Eu estou a ler a partir do versículo 1. Daniel capítulo 6, versículo 1. Eu estou a ler a partir do versículo 1. Constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era quê? Me diga, igreja. Era um. Por que você não pode ser o número 1? Você será a cabeça e não a cauda. Serás o número 1 e não o último. Sabes o que? Shadrach, Meshach e Abednego. Estamos no cativeiro. E porque viemos e estamos no cativeiro, aqui somos estrangeiros. Por favor, vamos ter cuidado agora. Para que não progredimos demais e fazer o povo da terra sentir ciúme e ficar irado. Mas Daniel colocou tudo o que ele tinha. A obra que você precisa fazer, você deve colocar tudo. E você será o número 1. Dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Estás a ver? Você deve entender que onde te deram trabalho, onde estás a trabalhar, que a empresa não pode sofrer dano nenhum. Aquela instituição aí não pode sofrer dano. E você vai trabalhar naquilo. Você não está a trabalhar porque estás a receber subsídios. Não, você vai trabalhar para que aquele lugar não pode ter nenhum dano, não pode sofrer nenhum dano. Então, versículo 3, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Graças a Deus, a tua promoção está. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O dever, a responsabilidade de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mau. Você será um padrão de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Talvez você é um pregador, talvez você é um pastor, mas também és um trabalhador numa empresa, numa indústria, uma professora, um professor numa escola, um diretor, uma diretora numa escola. Seja um exemplo, um padrão de boas obras. A doutrina mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade. O tempo de bênção chegou para ti. Será que vai assegurar nesta oportunidade? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que, e já está acontecendo na tua vida, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarás a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade. Você vai achar o emprego na cidade. Vais conseguir um emprego. Bendito serás tu no campo. Você vai conseguir um trabalho a fazer no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Você vai ter muito para educar os filhos da tua família em nome de Jesus. E o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares. Quando entrares, tu vais entrar com sorriso. A tua esposa vai saber que agora há dinheiro para pagar a renda de casa. Há dinheiro para ir. As crianças vão saber que há dinheiro agora para comprar as roupas. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Quando saíres, você vai encontrar a prosperidade. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra caminhos, fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Não diga que eu não sou desta província. Não importa onde estás, é onde o Senhor te enviou. Neste lugar você. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si, o povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Terão temor de ti. Eles não serão ousados bastante para terminar o teu apontamento. Eles terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Olha, a esterilidade está cancelada em nome de Jesus. E no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurar a teus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o seu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar, diga isso, leia isso, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestados, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima. Onde é que estás? Onde é que ela está? Não posso te ver. Em cima, muito alto, muito em cima, maior, mais próspero. Serás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Um novo dia chegou. O poder chegou. O poder para trabalhar. O poder para progredir. O poder para ficar em cima. O poder para subir a montanha.
o poder para desafiar todas as dificuldades, o poder para estar em ceder. Abra a tua boca e torna isso uma realidade. Abra a tua boca e que seja realidade o dia do seu poder.